esse é meu copinho da bênção. Tá vendo aqui? Peguei um pouquinho aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seu passaporte para a felicidade. Olha aqui quantos. Pode escolher um. Tem para todo mundo, tem de todas as cores. O que você tirar aqui vai dar certo. Quer esse rosinha aqui? Não tem problema. Aqui, eu leio para você, ó. Olha que maravilha. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Olha aqui para você. Ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vos exalte. Ó, 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Mas tem verdinho também. Olha aqui, ó. Tá escrito, ó. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. 2 Coríntios 1 e 21. Sabe o que é isso? Bibliomancia. Tem pego muitos crentes que, por sua vez, não gostam de Bíblia. Pode-se perceber que aqueles que correm atrás de uma inovação sempre acabam caindo em um laço muito grande. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. Deixe também o seu like para nos ajudar a pregar a palavra do Senhor. Os irmãos viram que de ator eu não tenho nada e muito menos é verdade o fato de que eu vou inovar nesse canal. Irmãos, é somente um teatrinho para mostrar para vocês um perigo e antigamente que ainda infecta muitos crentes. Trata-se da bibliomancia. Pastor, o que é isso? Bibliomancia é uma prática de dois vieses, de uma certa crendice, né, em relação às escrituras, no seu uso de forma errônea, e eu vou dizer até herética, ok? Que não surte efeito na vida de ninguém e ainda pode desviar mais a pessoa ainda que anda atrás disso. Você vai saber um pouquinho mais disso depois da nossa vinheta. São 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você se inscrever se não é inscrito, deixar o seu like e nós voltamos já. Para aqueles que não estão arraigados na palavra do Senhor, verdadeiramente como se deve ser, para aqueles que não têm a sua fé fundamentada nas Escrituras, inovações como o copinho da bênção ou muitas outras coisas, até terra que vem de Israel importada, e os irmãos não queiram saber de onde é pega essa terra, tem contribuído para uma falsa fé, para uma falsa segurança de muitas pessoas. Não obstante tudo isso, nós temos em nossa geração resquícios de uma prática muito antiga que ainda encontra no conceito de muita gente um terreno fértil para consubstanciar uma vida infrutífera, uma vida de falsa segurança, como já falei aqui, e, portanto, sem nenhuma raiz espiritual. Eu estou falando especialmente da prática da bibliomancia, que é nada mais, nada menos o ato de se usar a Bíblia para práticas que têm a sua origem e têm a sua tradição remontando de atividades pagãs, e não reflete a vontade de Deus para conosco. Eu estou aqui com o Dicionário Teológico, a 12ª edição de 2003, um dicionário aí que quem estuda teologia conhece, e ele destaca aqui no trecho de bibliomancia, a seguinte definição. Acompanhe aí na projeção. Bibliomancia, do grego biblios, livro, mais manteia, que é adivinhação. É adivinhação por meio da Bíblia. Olha como ele classifica a bibliomancia. O método consiste em abrir-se o livro sagrado ao acaso, a fim de se buscar resposta para os problemas do dia a dia. Talvez esse termo e conceito podem não ser de domínio público, de conhecimento geral. Você pode nunca ter ouvido esse termo na sua vida. E, de certa forma, eu quero explicar aqui para vocês, nesse vídeo, em rápidas palavras, resumidamente, para você entender na prática como a bibliomancia ela funciona. O pastor Claudio Honor de Andrade falou aqui, né, sobre abrir o livro, né, sagrado e passar o dedo onde Jesus quer falar aqui, né? E aponta o dedo, né? Se for palavra de morte, ninguém vai querer. E vai buscar sempre uma caixinha ou um copinho da bênção como esse, criado aqui, né? Didaticamente
para essa ocasião, para exatamente ter coisas boas. E de fato, isso não representa a vontade de Deus, eu vou mostrar para você por quê. Mas a bibliomancia, na verdade, ela se caracteriza por dois lados, né? Por dois braços diferentes. De um lado, como já explicitado aqui pelo pastor Claudio Honor de Andrade, nós temos o ato de pensar, né? Pensar passagens bíblicas. Do outro, que é um costume também muito praticado entre os cristãos, é usar versículos bíblicos como se fossem palavras mágicas, né? Palavras de efeito para proteção, para prevenção, para se destacar, para se sobrepor a outra pessoa, para se diferenciar de outras pessoas. Versículos prontos que se falam contra doenças, né? Uma pessoa pega uma gripe e já solta um versículo bíblico, como se aquele versículo fosse blindar essa pessoa. Uma pessoa não gosta da outra e usa versículo bíblico para isso também. Enfim, são dois braços de um mesmo conceito de bibliomancia. Amém? E tudo isso, irmãos, na verdade remonta à ideia de sincretismo religioso. Por quê? Porque ele não deixa a palavra de Deus, olha como eu vou explicar isso. Ele não deixa a palavra de Deus, mas de certa forma ele usa o que a cultura deixou, a história deixou de legado do outro lado. Se eu inverter essa posição, eu vou dizer que ele quer ficar com algo que aparentemente da cultura mundana lhe proporciona um bem-estar à sua pessoa, à sua personalidade, à sua natureza, mas não quer se sentir mal com isso. Por isso ele fica com as escrituras também. E deixar a sua alma, de certa forma, confortável, ou seja, eu vejo razão no que o mundo pratica, mas, de certa forma, a Bíblia está me abençoando também. Isso, irmãos, é racionalização. E racionalização nada tem a ver com arrependimento, nada tem a ver com temor de Deus, nada tem a ver com santificação. A racionalização é um meio termo, é um jeitinho brasileiro que a natureza humana encontrou para se desculpar diante de si mesmo, mas se esquece que é inexcusável diante de Deus. Isso é um pecado terrível e nós temos que nos guardar disso. Amém? O sincretismo religioso nada mais é do que a mistura do santo com o profano. E isso por si só já deve nos dizer o quão perigoso é esse caminho. Amém, meus irmãos? Quando nós usamos de sincretismo religioso, nós não queremos abandonar a fé, mas nós precisamos também de um ponto de contato com alguma coisa ou com algo para nós sabermos que a nossa fé de fato está funcionando. Mas do outro lado da moeda, nós sabemos que esse conceito de ponto de contato, esse conceito de sincretismo religioso, ele difere do que a fé bíblica nos ensina. Porque Hebreus capítulo 11, verso 1 vai nos dizer que a fé é firme fundamento e prova. Firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. E prova do quê? Das coisas que se não veem. Amém? A fé não depende de ponto de contato. Pelo contrário, a fé anda na contramão do ponto de contato. Quanto menos a gente vê, quanto menos a gente sentir, quanto menos a gente perceber, quanto menos a gente esperar, esperar de retorno, mais a fé entra em ação. Amém? Por isso a Bíblia nos ensina, resumidamente, que a fé é ver o invisível, a fé é viver o impossível e a fé também é acreditar naquilo que é inadmissível. Amém, meus irmãos? Portanto, andar com fé é exatamente andar não vendo nada na sua frente. É andar não esperando nada de ninguém, nada de nada. Amém? Somente do Senhor. É olhar com os olhos do Senhor e receber aquilo que o Senhor determinou para a gente. Isso é fé. Não depende de ponto de contato. E a Bíblia diz que o justo viverá por fé, sem ponto de contato. Amém, meus irmãos? Desta forma, já nos encaminhando aqui para concluir esse assunto, eu quero dar aos irmãos aqui 3 motivos pelos quais a bibliomancia nada tem a ver com a prática cristã. É uma prática pagã, é uma adaptação bíblica do paganismo, um sincretismo religioso e deve ser, portanto, rechaçado. E de certa forma, eu vou falar com base nos próprios versículos bíblicos que estão aqui, que é o mesmo versículo bíblico que está aqui nesta Bíblia, mas diferem-se de acordo com o nosso comportamento com relação a eles. Amém, meus irmãos?
antes de falar sobre isso, irmãos, não tem nada demais nós deixarmos uma caixinha de promessa aqui na estante, decorativamente, amém? Nós não podemos depender disso, amém, meus irmãos? Isso passa a ficar bem claro a partir dos argumentos pelos quais o crente não deve viver em função de uma caixinha de promessas, ou de uma escolha de versículo a dedo, ou mesmo de usar a Bíblia como se fosse um abracadabra que te protege de alguma coisa. Preste atenção. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a Bíblia é um livro espiritual, amém? Acima de tudo, esse livro que para nós aqui está de forma material, ele só tem serventia quando nós abrimos ele e o entendemos como ele é, amém? Espiritualmente. Pastor, eu não estou entendendo. Irmãos, a bibliologia nos ensina que a inspiração da Bíblia, deste livro físico, ela é plena, ou seja, toda a sua plenitude foi inspirada por Deus. Amém? Nós cremos assim, as Assembleias de Deus creem assim, eu creio assim e ensino desta forma. Ela é plena. Alguns creem que não, ela é parcialmente inspirada, Mas nós não encontramos argumento parcial. Eu creio, irmão, eu particularmente, eu creio até na capa, amém? Se a caneta está aqui, atrapalhando um pouquinho, mas eu creio até na capa, amém, irmãos? É tudo ungido, é tudo nosso, Tudo de Deus para nós, amém? Tudo foi, logicamente tem a parte da confecção humana, Logicamente aí tem, tem epígrafes, tem índices, tem complementos, alguns tem mapa, outros tem auxílios teológicos, enfim. Disso à parte, amém, irmãos? Nós falamos assim até a capa, mas para dizer que nós acreditamos realmente na plena inspiração da palavra do Senhor. Nós sabemos, e até tem um vídeo, vou deixar aqui em cima para você, sobre Bíblias de estudo, se compensa ou não comprar, se compensa ou não ter, por que compensa, por que não compensa, os prós e contras, você assiste aí, você vai entender o meu ponto de vista, amém? Nós temos que entender o seguinte, que a Bíblia, ela é um livro espiritual porque ela manifesta a vontade de Deus para o ser humano. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para entender a revelação de Deus para conosco, nós vamos ver uma unidade do Gênesis ao Apocalipse, revelando os planos de Deus, a vontade de Deus e a nossa responsabilidade diante desta vontade. Amém? Portanto, a Bíblia sendo um livro espiritual, jamais, de maneira alguma, ela vai estar sujeita à manipulação humana. E quando eu dependo disso aqui para ser abençoado, eu estou manipulando a palavra do Senhor. E isso aqui deixa de ser inspirado, deixa de representar a vontade de Deus para representar a minha própria vontade. Afinal de contas, foi eu que comprei, eu guardei e eu venho aqui mexer para buscar o que me apraz, para buscar aquilo que massageia a minha necessidade naquele momento. Portanto, a palavra do Senhor como livro espiritual, como representando a vontade do Senhor para nós, não está sujeita à manipulação. Nós não podemos colocar, nós não podemos tirar, amém? E muito menos impor quando, como, de que forma, onde a palavra do Senhor tem que falar conosco. Ela é livre para agir, ela é livre para falar e nós estamos, quando sujeitos a ela, dispostos a obedecer tudo quanto o Senhor revelar pela sua vontade. Amém? De forma progressiva, e os irmãos já sabem, de tudo isso. Se os irmãos têm dúvidas sobre revelação progressiva ou algum outro conceito sobre bibliologia, deixa aqui embaixo nos comentários, sob forma de perguntas, sobre comentários simples, e a gente procura gravar um vídeo para os irmãos. Amém? Em segundo lugar, a prática da bibliomancia, mesmo sobre o pretexto do cristianismo, ela é condenável porque qualquer benefício, seja pessoal ou coletivo, está condicionada a uma promessa. E essa promessa, ela se dá mediante a observância, preste atenção, contínua das Escrituras e não pontual dela. Ou seja, qualquer bênção, qualquer graça, qualquer favor divino para mim ou para todos nós vai ter o mesmo padrão, observância contínua. Se deixar de observar, perde. Isso aqui vai na contramão. Isso aqui é pontual. Amém, meus irmãos?
A observância contínua exige rotina, exige piedade, exige prática, exige intimidade com Deus, exige estudo e etc, etc. Isso quer dizer o quê? Quem só consulta a Bíblia quando precisa, não está buscando, na verdade, a vontade de Deus, que é o ser de Deus, mas está buscando algo que lhe interessa, ou seja, o ter de Deus. Amém? E se nós buscamos o ter de Deus sem o ser de Deus, irmãos, nós temos uma fé muito fraca, baseada naquilo que é materialmente movido e não com base naquilo que é espiritual. E nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais, a salvação e a intimidade com Deus passam pelo plano espiritual para o plano material, e as bênçãos de Deus para nós nessa terra, elas são só enquanto nós estamos aqui. A nossa pátria celestial, ela é também espiritual. O nosso destino, ele é total e plenamente espiritual. Portanto, a bibliomancia é uma prática pontual, baseada em interesse, mas a vivência bíblica, a vida espiritual em Cristo Jesus, ela é de ordem espiritual e ela depende de uma rotina de intimidade com Deus. Em terceiro lugar, para nós terminarmos, a bibliomancia ela é condenável diante da prática sadia da Bíblia, porque o uso correto da Bíblia, ou seja, como livro espiritual e de forma contínua, ela produz em nós vida e vida com abundância. Amém? Ou seja, há um crescimento. Há um reflexo daquilo que nós fazemos. Isso gera em nós vida eterna. Não tem como você viver a palavra de Deus de uma maneira correta, de uma maneira plena e sadia, e não crescer espiritualmente e materialmente. Primeiro, porque você vai ter intimidade com Deus, e segundo, porque as bênçãos te acompanharão. É promessa de Deus das Escrituras. Ao passo que o uso incorreto da Bíblia, e isso inclui a bibliomancia, produz cada vez mais endurecimento e também leva à perdição. Ou seja, meus irmãos, quem depende de um copinho abençoado, ou de um lenço abençoado, ou de uma prática baseada na bibliomancia, quem depende de palavra de sorte, de palavras positivas das Escrituras para viver uma vida saudável, ele não vai andar em linha reta, ele vai andar em círculo sempre, um círculo vicioso, aonde quando ele pecar, ele vai sentir necessidade de voltar a essa rotina e nunca vai progredir para além desta prática. Isso vai lhe gerar um endurecimento, ele vai sentir cada vez menos vontade de ler a Bíblia rotineiramente, de viver uma vida pautada na prática da vontade de Deus mediante as Escrituras, e vai ser um crente sempre mirrado, mesquinho, um crente totalmente egocêntrico, não gerando fruto, e nós sabemos o fim daqueles que não geram frutos. Portanto, é pelos frutos, é pelas práticas, nos ensina as Escrituras, que nós conhecemos aqueles que andam juntinho com a palavra de Deus e aqueles que na verdade não andam, sejam por porfia, né? Sejam por práticas enganosas como a bibliomancia ou por outros meios quaisquer. O fato é que a fórmula do sucesso espiritual, a fórmula do sucesso da vida eterna está em meditar de dia e de noite na Sagrada Escritura e aplicá-la à nossa vida da forma como Deus nos revelou pela sua palavra. Aqui está, irmãos, o segredo do sucesso. No mais, deixa a bibliomancia para lá. Esse costume não é sadio. Pare com esse costume enquanto é tempo. Deixe esse vício para lá. Você não precisa disso. Você tem a revelação de Deus fresquinha todo dia pela palavra do Senhor, além de ter muito mais versículo do que um copinho da bênção ou uma caixinha de promessa. Amém, meus irmãos? Mais do que promessa para o crente, o importante é ter mandamento. E é interessante notar que mandamento não é bom para ninguém. Mandamentos são regras, mandamentos são preceitos. Mandamentos nos dizem que nós não podemos ser quem nós somos na nossa natureza humana. Mas quando o crente ele está acostumado a vivenciar a palavra de Deus no plano da vontade de Deus, ele exclama como o salmista exclamava: ó, como eu amo os teus mandamentos. Ó, como eu amo a sua lei. Amém, irmãos? Porque lei de Deus não machuca crente.
A lei de Deus não nos inferioriza, amém? Só nos coloca na trilha da vontade de Deus para podermos chegar no céu. Gostou desse vídeo? Se você gostou, nos ajude. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante, irmãos. A cada pessoa que chega nova, nos dá um gás para poder gravar mais vídeo, dá vontade de fazer mais pelo reino de Deus. Eu sei que tem muitas vezes que você e eu também não temos tempo de papirar tanto, de estudar tanto quanto nós gostaríamos. Mas esse canal ele se propõe a isso, a mostrar alguns ensinamentos da palavra do Senhor, contribuindo com o seu elevo espiritual para que você cresça na graça e no conhecimento. Se você interagir conosco comentando aqui embaixo, nós vamos saber que Deus está abençoando a sua vida através do nosso ministério, amém? E nós podemos aprender com você também. Esse canal se destina a isso, a troca de informações, crescimento mútuo, e o reino de Deus crescendo com isso. Amém, meus irmãos? Sendo assim, nós vamos ficando por aqui. Eu te vejo num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Amém.